Todos sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse vídeo frio aqui do canal. Hoje o pessoal tá fazendo aqui em torno de 8 graus e eu tô com um cadinho de frio, tá? Mas vamos lá. Galera, então sejam aqui todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos aqui pro nosso vídeo de hoje, sem mais delongas, né? A quem ainda não me conhece, prazer, sou o professor André, o professor de vocês. Bom, pessoal, o que nós já vimos, né, até hoje? Então, o que nós vimos referente à aula passada, tá? Nós estávamos estudando a parte de atomística, tá joia? Então, nós vimos as partículas subatômicas, nós vimos as características dessas partículas subatômicas. Vimos o número atômico, que seria o número atômico, que nada mais é a quantidade de prótons existentes dentro de um átomo. Vimos também o número de massa, que aqui é a somatória dos prótons com os nêutrons, dando ali o número de massa. E vimos também a massa atômica, que nada mais é que uma média ponderada baseada em todos os isótopos, que nós também vimos, tá? Em todos os isótopos dos átomos. Então eu tiro uma média ponderada desses isótopos e eu tenho a massa atômica. E hoje nós vamos determinar aí a massa e o peso dos átomos e das moléculas. Então nosso desafio hoje é um pouquinho diferente. Então vai ser um vídeo bem legal, bem interessante. Bom, pessoal, vamos agora entender um pouco do que nós vamos falar. Percebam que eu já começo buscando aí conceitos da aula anterior, né, do vídeo anterior. Então, vamos novamente relembrar, e quem ainda não entendeu, entender o que seria massa atômica. Por quê? Porque é um conceito interessante, importante para hoje, pessoal. Massa atômica, ela vai ser dada, ela é uma média ponderada. Por que média ponderada? Primeiro, porque eu estou fazendo uma média ponderada? Porque eu tenho que dar preferência para o isótopo mais frequente. Então eu não posso simplesmente fazer uma média com todos os isótopos, sendo que eu tenho alguns isótopos que são extremamente frequentes e alguns isótopos que quase não existem. Então eu tenho que ter uma maneira de fazer com que esse isótopo, que é mais frequente, ele seja mais representativo na minha média. Então, por isso eu faço uma média ponderada. E essa ponderação vai ser baseada, inclusive, na própria frequência. Então, os isótopos com maior frequência terão uma maior representatividade na média. E os isótopos com menor frequência terão uma menor representatividade na média, baseado na sua frequência. Tá? Então, vamos usar essa frequência. Então, o que seria essa massa atômica? Ela é dada pela multiplicação, aqui, pela multiplicação dos números de massa. Lembrando, número de massa. O número de massa ele é dado pela somatória dos prótons existentes no núcleo, mais os nêutrons. Então, quando eu somo prótons e nêutrons, eu tenho um número de massa. Só relembrando, prótons não muda. Quem muda é o nêutron, tá? Então, se eu tenho mais nêutrons, eu tenho um isótopo pesado. Se eu tenho menos nêutrons, eu tenho um isótopo leve. Então, a massa atômica ela é dada pela multiplicação dos números de massa dos isótopos naturais com sua respectiva frequência. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar o isótopo A, por exemplo, A1, de um determinado elemento químico, multiplicar a frequência. Então, por exemplo, o isótopo A1 tem uma frequência de 90%. Então, vai ser o número de massa dele, sei lá, 8 vezes 90. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o outro isótopo. Vamos pôr o A2. Suponhamos que esse isótopo A2 ele tem uma frequência de 5%.
e um número de massa de 7. Então eu vou multiplicar 7 vezes 5. E isso eu vou fazendo para todos os isótopos. Se eu tiver um isótopo de A que corresponde a 0,0001%, eu vou multiplicar o número de massa dele vezes 0,0001%. Depois que eu tiver somado o isótopo, o número de massa do isótopo 1 com a sua frequência, o número de massa do isótopo 2 com a sua frequência, e assim sucessivamente, né, eu multipliquei aqui o número de massa do isótopo 1 com a sua frequência, o 2 com a sua frequência e o 3 com a sua frequência, eu vou somar eles. Então eu vou somar os valores, os resultados de cada multiplicação. Após eu somar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pela somatória das frequências. Então eu vou pegar lá 90 mais 5 mais 0,001, vou pegar o resultado disso e eu vou dividir pelo resultado dado acima. E aí eu vou ter a minha massa atômica. Essa massa atômica, então, ela vai ser baseada numa média ponderada. E isso eu consigo fazer um nivelamento de todos os isótopos. Então eu sei mais ou menos quanto um átomo, qual é a massa atômica ali do átomo, porque eu fiz esse nivelamento. Baseado nessa massa atômica, se eu tenho essa massa atômica, uma coisa interessante. Por quê? Porque ela vai me dar a estimativa da quantidade de matéria existente em um determinado átomo. Então eu vou conseguir estipular ali a quantidade de matéria que existe em um determinado átomo. Isso é uma coisa interessante. Bom, e devido ao tamanho extremamente diminuto desses átomos, a aferição direta da sua massa ou do seu peso não é possível, não tem como eu fazer isso. Então eu vou ter que usar um método que nós, seres humanos, já usamos há muito tempo, que é o método de comparação. Tá? Então eu vou sempre comparar um átomo com uma outra coisa, para eu conseguir saber a massa dele. Geralmente eu vou comparar a massa desse átomo com uma massa que eu já conheço. Aí eu consigo saber, tá? Que é o que usa na balança. Qualquer balança que vocês já viram, seja digital, seja analógica, ou aquelas de peso mesmo, analógico que eu falo é que tem um ponteirinho, tá? Aquelas de peso. Ou uma balança que você faça na sua casa, com uma régua, por exemplo. Qualquer balança, ela vai usar sempre uma comparação. E essa é a comparação que nós vamos usar aqui. Por esse motivo, essa estimativa de massa de um determinado átomo, ela vai ser sempre dada por comparação com outros átomos. Porque o que eu posso comparar o peso, usar como comparação de peso com um átomo? Outro átomo, ou uma partícula subatômica, mas eu vou usar ali as referências de um outro átomo. E durante o tempo, né, os pesquisadores eles empregaram vários átomos, entre eles o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Hoje em dia, é universalmente aceito o carbono, tá? E mais precisamente o seu isótopo 12, que é o isótopo mais comum. De 90% dos átomos de carbono existentes naturalmente são no isótopo 12. Então, isso, o que significa? Se eu pegar aí aleatoriamente 100 átomos de carbono, 90 ou 96 átomos serão do isótopo 12, do carbono 12. É o isótopo mais frequentão, mais normal. E esse cidadão, só lembrando, que como o número de massa dele é 12, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. Eu posso ter carbonos 13? Posso. Aí vai ser 6 prótons e 7 nêutrons. Eu posso ter um carbono 11? Posso. 6 prótons e 5 nêutrons. Só que o mais comum e o que nós vamos usar e o que se usa hoje em dia é o 12. 6 prótons e 6 nêutrons, que é o 12A, o seu número de massa. E essa referência que eu estou usando agora, eles puseram o nome, que seria a unidade de massa atômica. Uma. Só que nós só vamos chamar ela de U. Não é porque eu sou mineiro que reduzo tudo. Não, não é isso. É que fica mais fácil mesmo e é o padrão. Então, a referência de massa atômica
a unidade de massa atômica, ela vai ser dada por U. Então, toda vez que você ouvirem um número e com Uzinho no final, e em química ou física, ou principalmente em química, você sabe ali que você tem uma unidade de massa atômica. Basicamente, nós estamos vendo a quantidade de matéria que existe dentro daquele lugarzinho. Essa unidade de massa atômica, esse U, né, essa unidade de massa atômica, ela vai equivaler ali a uma parte das 12 possíveis do isótopo do carbono 12. Isso aqui, ó, é uma outra maneira de representar o carbono 12. Eu posso pôr o C com 12 em cima, como a gente já viu, ou escrever dessa maneira: carbono 12, carbono 13, carbono 10, tá? Oxigênio 16, oxigênio 15, oxigênio 18. Então, isso é uma outra maneira de representar. Estou falando a mesma coisa. Então, essa unidade de massa atômica equivale a uma parte das 12 possíveis do isótopo do átomo carbono 12. Lembre que eu tenho 12. Né? 12. Lá dentro do átomo. Então, se eu tiro uma dessas, essa aí equivale a uma unidade de massa atômica. Eu tenho lá o meu carbono, né? Carbono 12, bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu átomo. E dentro do núcleo, aqui eu tenho a eletrosfera com a nuvem eletrônica, os elétrons aqui fazendo as suas órbitas através do núcleo. E aqui no meio eu tenho o meu núcleo. E esse núcleo eu posso dividir ele em 12 segmentos. Basicamente 6 prótons e 6 nêutrons. Tá? Mas eu vou dividir ele aqui em 12 segmentos. Se eu tiro um desses segmentos, eu vou ter, nesse segmento que eu isolei, aqui a minha unidade de massa atômica. Tá? Então, nada mais é que essa unidade de massa atômica é a que eu vou usar para comparar com todo mundo. Então, por exemplo, o carbono, ele tem 12. A massa atômica dele é 12. Se eu fazer uma comparação, uma média ponderada de todos os carbonos, eu vai ter 12,0 alguma coisa. Porque é a média ponderada. Então é a mesma coisa de eu pegar 12 pedacinhos desse e empilhar. Então eu tenho que o meu carbono vale 12 coisinhas desse. O hidrogênio só tem um. Então ele só vale um negocinho desse. O oxigênio tem 16. Então ele vale 16 negocinhos desse. Tá? Se eu fizer uma balança, de um lado eu ponho 16, do outro lado eu ponho um átomo de oxigênio. Uma comparação. Tá? Então eu sei que o meu oxigênio vale 16. O neônio, acho que tem 10 se eu não me engano, né? Então ele vale 10 negocinho desse. Então beleza, pessoal. Seguindo, quando os cientistas deles determinaram, né, quando eles chegaram lá, falaram: não, ó, a unidade de massa atômica vai ser comparada com outro átomo. Beleza, quando eu estou comparando algo com uma outra coisa, o resultado que eu tenho, ele vai ser dado pela essa comparação, não é? Então, eu tenho que essa comparação, o resultado que eu vou ter vai ser relativo à comparação que eu fiz. Deste modo, a massa atômica seria baseada no carbono 12. Porque agora eu tenho que todas as massas atômicas são baseadas no carbono 12. Ou seja, em uma unidade das 12 possíveis do carbono 12. Um outro átomo, ele vai ter a sua massa atômica relativa. Então, se eu pegar a própria massa do átomo do carbono, ele é relativo àquela unidade. Então é uma massa sempre relativa. Não é uma massa exata, precisa, é aquilo. Não é uma massa relativa. O oxigênio tem 16 como massa atômica, mas ela é uma massa atômica relativa. O sódio é a mesma coisa. Todos os átomos, eles vão ter sua massa atômica relativa. Por quê? Porque ele vai ser sempre baseado em uma comparação. Tá? Além disso, determinaram que o U equivale a 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, eles pegaram aquele pedacinho e conseguiram determinar quantas gramas equivale.
Então, eu sei que uma unidade de massa atômica ela vai equivaler a 1,66054 10 menos 24 gramas. Que isso vai equivaler a 1 sobre 12 avos da massa do carbono 12. Peguei aqui meu carboninho, peguei o meu átomo e tirei as 12 unidades possíveis. Eu tenho que essa unidade de massa atômica ela vai equivaler a 1,66054 vezes 10 a 24, a menos 24 gramas. Ou seja, quase nada. Se você for pegar esse número que está em notação científica e jogar ele para um número normal, você vai ver que vai ter zero para cacete. Então é um número extremamente pequenininho, quase insignificante assim. Então eu sei o peso agora de quanto vale uma unidade de massa atômica, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente também. Bom, então, se eu pegar aí um apanhado de átomos, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio, o sódio, o magnésio e o alumínio. Cada um desses vai ter a sua massa atômica aqui em cima. Então eu tenho um número de massa aqui, e aqui eu tenho a massa atômica para eles. Essa massa atômica ela vai ser quebrada, por quê? Porque ela vai ser baseada na média ponderada. Então, por isso que ela tende a ser quebrada. Tá? Já o número de massa não é quebrado. Pode, em alguns átomos, o número de massa vai bater, por exemplo, com a massa atômica. Em outros, não. Se eu arredondar, por exemplo, o lítio e o berílio, eu não chego ao mesmo número de massa. Por quê? Por causa dessa média ponderada dos isótopos. Mas já tem vários outros que vão bater. E por isso que eu falei no último vídeo que a gente usa o número de massa, por exemplo, para fazer alguma prova, alguma coisa, ao invés da massa atômica. E quando for dada a massa atômica, simplesmente a gente fornece esse número. Esse número tem que ser fornecido. O número de massa não. Por quê? Porque se eu já dou o número atômico, você já tem que entender qual é o número de massa do elemento mais comum, que é o número atômico, é o número de prótons dobrado, basicamente, que é o elemento mais comum. Então aí você já tem que saber aquilo. Só que a massa atômica não. Ela vai ser baseada aí na média, então eu tenho que fornecer esse número para vocês. Beleza, então eu tenho aqui o meu número de massa e a minha massa atômica. Perceba que ela pode variar. Então aqui eu tenho a massa atômica dada aqui. E agora vamos olhar para a molécula. Então nós vamos ver aqui a massa molecular. O que seria a massa molecular? É a somatória das massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Então eu vou pegar todas as massas atômicas dos átomos que formam aquela molécula e aí eu vou ter a massa total da molécula, a massa molecular. Tá? Então, primeiro exemplo, eu tenho a água, a nossa querida e famosa aguinha. Tá? A nossa aguinha ela vai ter 2 hidrogênios, até aqui normal, e ela vai ter um oxigênio. Aqui eu formo a molécula da água. Tá? Bom, como que eu vou calcular então a massa molecular? Primeiro, eu tenho que saber qual é a massa atômica dos átomos. Então eu sei que o hidrogênio ele vai ter uma unidade de massa atômica e o oxigênio vai ter 16 unidades de massa atômica. Tá? Perceba que eu arredondei tudo. E isso é padrão. Tá? Então eu tenho aqui as unidades de massa atômica. Como que eu faço? Eu tenho 2 hidrogênios, então pô, 1 mais 1, são 2, somei, e mais 16 do oxigênio. Então 16, 17, 18, eu tenho 18 unidades de massa atômica. Bem, agora vamos ver uma molécula um cadinho maior. Essa molécula aqui, pessoal, é a glicose. O açúcar, ele vai ter, na sua constituição, quando eu vou olhar dentro da molécula, ele vai ter
6 carbonos ligados entre eles. Eu vou ter 8 oxigênios ligados aos carbonos. Eu tenho aí 12 hidrogênios ligados tanto ao oxigênio quanto ao carbono. Então eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá? Então aí eu monto a molécula da glicose. Como que eu vou descobrir qual é a massa molecular? Somando tudo. Então eu tenho que 6 vezes 12, o resultado eu tenho o carbono, 12 vezes 1, o resultado eu tenho o hidrogênio, e 6 vezes 16, o resultado eu tenho o oxigênio. Para o oxigênio, então eu tenho que 72 é para o carbono, 12 é para o hidrogênio e 96 é para o oxigênio. 12 unidades de massa atômica, 72 unidades de massa atômica para o carbono, 12 unidades de massa atômica para o hidrogênio e 96 unidades de massa atômica para o oxigênio. Somando tudo, eu vou ter 180 unidades de massa atômica para a glicose como um todo. Tá? Viu? É tranquilo. É melzinho na chupeta. É suave isso aqui. Então, continuando, eu tenho que a massa molar agora, olha, nós passamos para a massa atômica, a massa molecular e a massa agora molar. Esse carinha aqui, que é a massa molar, é uma unidade de conversão da massa atômica para gramas agora. Então eu vou fazer essa conversão, eu vou sair da massa atômica e vou chegar em gramas. Essa massa ela vai relacionar a quantidade de substâncias com o seu peso molecular. E 1 mol, tá? Ele vai equivaler a 6 vezes 0,22 vezes 10 a 23 átomos, que seria igual a 1 grama. Então, 1 grama, ela conterá, dependendo aí do elemento que eu estou usando, se for hidrogênio, 1 grama vai conter 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Não só átomos, tá? Aqui, galerinha, eu posso substituir átomos por moléculas ou por íons. Então é átomos, moléculas ou íons. Lembra? Por que eu posso substituir por íons? Porque o íons ele perde elétrons, como a gente viu no outro vídeo. Não perde nêutrons. Então, como ele não perde nêutrons, eu posso substituir aqui por íons. Eu posso substituir por átomos, moléculas ou íons. E por que eu posso substituir por moléculas? Porque eu vou olhar para... Como eu estou somando todos os átomos da molécula, basicamente eu vou fazer baseado na massa da molécula como um todo, estou considerando todos os átomos já. Como eu já estou considerando todos os átomos, então eu posso substituir aqui também por moléculas. Então, 1 mol ele vai equivaler a 6,022 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Aqui no exemplo, eu coloquei somente átomos. Tá? Mas é basicamente isso. Essa 1 grama aqui, ela vai depender do átomo. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, para simplificar, que 1 mol corresponde a 1 grama, eu coloquei esse 1. Mas esse 1 aqui seria só para o hidrogênio, que a massa molar dele, a massa atômica dele é 1. É 1,0008, se eu não me engano. Então, eu sei, para ele vai ser 1. Mas já para o oxigênio, como nós vamos ver, 1 mol vai ser equivalente a 16 gramas, porque a massa molar, a quantidade de matéria que eu tenho dentro dele é muito maior. É 16 vezes maior. E esse número aqui, nós vamos chamar essa constante, vocês vão ver que não vai variar, constante de Avogadro. Tá? É a constante de Avogadro. Então aqui, pessoal, nesses exemplos, nós vamos entender um pouco melhor o que eu quis dizer no slide anterior. Vamos pegar aqui, ó. Suponhamos que eu consiga segurar na minha mão 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu conseguir segurar 6,22 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio na minha mão, eu vou ter na minha mão 1 grama.
Olha que maravilha. 1 grama. Agora, se eu quiser fazer a mesma coisa com o oxigênio, então se eu segurar 6 vezes 10 é 23 átomos na minha mão de oxigênio, eu vou ter 16 gramas. Porra, senhor! Por quê? Por quê? Porque o átomo de oxigênio ele é mais pesado do que o átomo de hidrogênio. Então, como ele vai pesar mais, a mesma quantidade de átomos vai ter um peso maior. Então, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, eles pesarão 16 gramas. E se eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eles pesarão 1 grama. Apenas. Tá? Então, aqui é uma comparação que vocês podem fazer do porquê dessa massa molar. Por que essas 16 gramas e por que dessas 1 grama? Por causa da quantidade de matéria que eu tenho dentro de cada átomo. Então, a massa atômica aqui do hidrogênio é 1. A massa atômica do oxigênio é 15. Então, eu tenho 15 vezes mais matéria no oxigênio do que eu tenho no hidrogênio. Então, ele vai pesar mais do que o hidrogênio. Tá joia? Então, é só por causa disso. Perceba que não é nada misterioso, perceba que não é nada assim, oh, que coisa diferente, que coisa difícil. Não, é suave, gente, é tranquilo isso. Tá? Então, ó, tranquilinho. E como a gente representa? A massa molar do hidrogênio é 1 grama mol. E a massa molar do oxigênio é 16 gramas mol. Porque ele tem mais matéria, ele possui mais massa, mais matéria. Então ele é mais pesado também. Beleza? Dando aqui continuidade, meus queridos, vamos fazer um experimento mental para conseguir entender isso. Tá? Eu vou pegar aqui, suponhamos que eu queira pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Tá? Para isso eu tenho que pesar 12 gramas. Por quê? Porque a quantidade de matéria que eu tenho dentro dele corresponde a 12,011 unidades de massa atômica. Então a massa atômica dele aqui é 12. Então a quantidade de matéria que eu tenho lá dentro refere-se a 12 unidades de massa atômica. Então se eu quiser pegar 6 vezes 10 a 23 átomos, eu tenho que pesar 12 gramas. Tá joia? Então vamos lá. Ó. Suponhamos que eu consegui pegar aí, purificar carbono. Eu fiz um churrasco em casa, tá? Catei os carbonos lá, fiz um esquema de purificação ultra mega power lá e consegui separar no cadinho de madeira aqui carbono 100% puro. Tá? Se eu fizesse um diamante, seria um diamante puro, só puro carbono. Que na realidade é isso. Aí o que eu fiz? Eu separei na colherzinha 12 gramas. Eu fui lá e pesei 12 gramas. Descontei o peso da colher para considerar só o carbono que está aqui dentro e deu 12 gramas exatos. E eu tenho aqui em casa uma balança super precisa. Aí vendo. Beleza, eu tenho aqui 12 gramas de carbono. Então quantos átomos eu tenho aqui? 6 vezes 10 a 23 átomos. Que eu tenho aqui nessa colher. Tá? Ela vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Que vão corresponder a 1 mol de carbono. Que correspondem a 12 gramas de carbono. Tá? Outro experimento. Vamos lá. Suponhamos que eu queira fazer um doce ou alguma coisa assim. E eu sou sistemático. Eu quero fazer um doce com a quantidade de glicose precisa. Então, e eu quero que no meu doce tenha 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Como eu sei que a massa atômica da glicose, né, somando aqui as massas de cada átomo, eu vou ter 180 unidades de massa atômica, eu sei que se eu pesar 180 gramas
de glicose, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Então eu venho aqui, vou lá, compro a minha glicose pura, confio aí no vendedor. Comprei lá minha glicosinha pura, pesei 180 gramas, separei ali, descontei o peso da colher, descontei o peso de tudo, só tenho ali 180 gramas de glicose, e isso me dá um total 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, equivalente a 1 mol de glicose. Olha só que coisa linda, olha só. Pessoal, agora vamos lá, ó. Vamos fazer uma relação de unidades, de unidade de massa atômica para gramas. Essa relação, basicamente já existe. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso já existe. Isso nós já sabemos. Então, isso equivale que, se eu tenho o hidrogênio, por exemplo, que a unidade de massa atômica dele, a massa atômica dele é 1. Então, se eu quero saber a quantidade de gramas que eu tenho no hidrogênio, eu vou multiplicar 1,008 unidades de massa atômica vezes 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas, que eu vou ter aqui que as gramas do meu hidrogênio serão 1,674 vezes 10 a 24, menos 24. Aí eu já consigo determinar. E se eu quiser saber do carbono, qual é a massa que eu tenho ali, o peso do átomo de carbono mesmo, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu sei que a unidade de massa atômica aqui do meu átomo é 12. Eu vou multiplicar ela pela minha constante que eu tenho aqui. E eu chego que a massa do carbono em gramas é 1,994 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá já? Bom, até aqui, o que nós já sabemos? Que uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que 1 grama mol equivale a 6,022 a 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Né? Então eu tenho que seria a minha constante de Avogadro. Então, isso aqui vai equivaler tanto a átomos, moléculas quanto íons. Bom, pessoal, agora, usando a constante de Avogadro, nós vamos tentar fazer alguns cálculos de massa. Tá? Vamos fazer aqui alguns cálculos. Bem simplesinho, você vai ver. Vocês verão. Ó, eu tenho, deixa eu só voltar aqui, o sódio e o número, e a massa atômica dele é 22,99. Tá? Então, isso significa que a quantidade de matéria que eu tenho é 22,99. E se eu pegar 22,99 gramas, eu vou conseguir ter lá 6 vezes 10 a 23 átomos. Né? Então, eu tenho ali o meu equivalente ali, o meu 1 mol. Se eu quiser descobrir a massa atômica, né, do átomo de sódio, eu consigo fazer isso também dividindo a massa gramas dada por gramas por mol pelo número de Avogadro. Eu consigo ter a minha massa do sódio. Então, eu tenho que 22,99 gramas mol dividido por 6 vezes 10 a 23, eu tenho no final 3,82 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso é a massa do sódio. Tá? A massa atômica do sódio, do átomo de sódio. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei a fórmula para vocês usarem a calculadora. A minha, calculadora científica, a minha é uma Cássio. Essa aqui. Então, por essa Cássio que eu tenho aqui, eu uso essa fórmula. Então, seria 22,9 dividido, abre parênteses, é obrigatório, 6,022 vezes 10, o chapéuzinho que significa elevado, a 23, fecha parênteses.
tá? Aí, se apertando o Enter, vai sair esse resultado aqui. E aqui eu tenho a massa atômica usando o número de Avogadro. Então, é uma maneira de eu achar a massa atômica. Agora, vou calcular a massa usando a conversão de unidades de massa atômica para gramas. O cloro tem 35,45 unidades de massa atômica, né, como a massa atômica dele. Se eu pegar 35,45 gramas de cloro, eu terei 6 vezes 10 a 23 átomos. Lembrando que se eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos na minha mão, esses átomos irão pesar, devido à sua massa, 35,45 gramas. Tá? Que eu estou baseando na quantidade de massa que eu tenho dentro do átomo. E isso vai equivaler a 1 mol de cloro. Então eu tenho ali 1 mol de cloro. Tá? Ou 35,45 gramas por mol. Eu sei que a massa do átomo, se eu estou baseado agora na unidade para grama, a massa do átomo, aqui, ela vai ser dada pela quantidade de matéria que eu tenho, né, e que vai estar representada aqui pela unidade de massa, a quantidade de matéria que eu tenho, vezes meu equivalente a uma unidade de massa atômica, que é essa aqui. Então, se eu multiplicar usando essa formulinha, eu tenho que a minha massa atômica vai ser 35,45 unidades de massa atômica, é a minha quantidade de matéria que eu tenho, vezes 1,66 vezes 10 a menos 24, que vai dar a massa atômica do cloro igual a 5,88 vezes 10 a menos 23 gramas, tá? Que é a massa atômica aqui do cloro. E para quem quiser fazer na calculadora, estiver acompanhando, é 35,45 vezes, abre parênteses, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Essa parênteses, que aí dá certinho. Tá joia, pessoal? E, se eu não me engano, isso inclusive no Excel dá para fazer isso. Desse jeito. Seria a formulinha. Só teria que pôr um igual aqui antes do 35. Beleza. E se eu for fazer uma diluição? Se eu quiser preparar uma solução. Eu trabalho no laboratório e quero fazer uma solução a 1 molar. Ou 1 mol por litro de alguma coisa. Tá? Gente, eu estou arrumando aqui, tá frio. Estou arrumando aqui o cobertor. Bom, eu vou pegar ali a embalagem, né, do que eu estou fazendo. Eu vou pegar uma tabela periódica. Como, por exemplo, aqui o sódio. Primeiro, o que eu tenho que entender? Eu tenho que saber qual é a massa atômica tanto do sódio quanto do cloro, para saber qual é a massa atômica da molécula. Então, eu vou primeiro ver lá na tabela periódica ou lá na embalagem, porque na embalagem vai dar já a massa atômica da molécula, né? Então, eu sei que o sódio vai ser 22,99 unidades de massa, e o cloro vai ser 35,45 unidades de massa. Dado isso, a molécula ela vai ter uma unidade de massa de 58,44 unidades de massa. Então, significa que a quantidade de matéria que eu tenho dentro do cloreto de sódio é 58,44 unidades. Isso significa que se eu pegar 58,44 gramas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de cloreto de sódio na minha mão. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma simples diluição. Eu vou pegar 58,44 gramas de cloreto de sódio e vou colocar isso dentro de um Elemer, de um Becker, qualquer outra coisa que não tenha mais certa precisão, tá? Eu vou colocar esses 58,44 gramas. Se possível, se não for um frasco muito grande, eu prefiro pesar, até 1 litro dá, já colocar o frasco em cima da balança, pesar o frasco,
zerar a balança, porque aí desconta o peso do frasco, se a balança comportar isso. E aí eu adiciono o sódio até chegar a 58,44 gramas. Quando eu chego a 58,44 gramas, o que eu faço? Eu adiciono água. Água pura, água destilada, ou água que passou pelo filtro Miliquet, tá? Eu completo até chegar a 1 litro, até chegar a 1000 ml. Eu completo, perceba que eu não pego 1 litro e coloco, não, eu completo até chegar a 1 litro. Por quê? Porque eu tenho que considerar a quantidade de matéria que eu já coloquei lá. Então já tem que considerar isso. Então eu completo até 1 litro. Então, e se sobrar um pouquinho na garrafa, não faz mal. O importante é não passar de 1 litro na medição que você faz no próprio frasco. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ter 6,22 vezes 10 a 23 íons de cada elemento lá dentro. Então eu vou ter 6 vezes 10 a 23 íons de sódio e íons de cloro lá dentro do meu frasco. Tá? Então eu tenho 1 mol de cloreto de sódio por litro. Tenho 1 mol por litro. Tem uma solução aí feita de 1 mol por litro. Tá? Então perceba que não é algo assim de outro mundo, não é algo muito difícil, não, é algo tranquilinho de fazer. Tá? Isso são soluções corriqueiras em laboratório de pesquisa. E chegamos aqui ao fim, né, do nosso vídeo de hoje. O que nós vimos? Nós vimos os átomos, basicamente os átomos e as moléculas, as interações que eles têm, né, basicamente a quantidade de massa de matéria que tem. Então nós vimos a massa atômica, massa molecular, massa molar, relações de unidades da unidade de massa atômica para gramas e os cálculos de massa, né, que nós vimos hoje. Então, se você ainda não deixou seu like lá no começo do vídeo, só porque eu não pedi, por favor, deixe o like agora no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a chegar a outros alunos que estejam aí com dificuldade nessa matéria ou querendo prestar vestibular ou algo assim, tá? Para ajudar aí todo mundo. Se você sabe de alguém que precise, que queira usar esses vídeos para estudar, por favor, repassem o vídeo, divulguem o canal para que mais alunos cheguem a esse canal. E se você é professor ou coordenador e queira usar esses vídeos, por favor, entre em contato comigo que eu disponibilizo a lista de exercícios que tem, o resultado da lista de exercícios que eu estou postando no final do vídeo. Tá? Então fiquem à vontade, eu só preciso que vocês me mandem um e-mail, que está aqui embaixo também na descrição, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Com isso aí a gente consegue ajudar, principalmente aquelas escolas que estão sem professor de física, ou de química, ou de biologia, e isso talvez sirva para não deixar os alunos desamparados e uma mão também no fechamento de notas e tudo mais. A ideia aqui é ajudar. Ou divulguem para os seus alunos. Também já ajuda bastante. Então, gente, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Hasta!